Olá! Dizem que a gente é o que a gente come. Daí eu fico pensando, as nutricionistas estão com a vida em dia, né? Por isso eu convidei a querida nutricionista Ieda Berlanda para um papo. Olá, Ieda! Oi, Fabi! Tudo bem? E aí, as nutricionistas são quase perfeitas? Ai, não fala assim, que a gente sofre um monte, gente. Eu imagino, né? Tu sabe que não é fácil. Desde quando tu entra no supermercado e vê aquele povo com aqueles carrinhos cheios, aqueles refrigerantes enormes, ai, aquilo dói. Eu brinquei, porque é bem assim, cada um sabe da sua profissão, né? Sim. Ieda, pra falar um pouquinho antes de falar da tua formação, né, de mais de décadas estudando aí, quando eu falei de a gente é o que a gente come, o que mudou da Ieda criança pra Ieda hoje que sabe de tudo? Assim, fala um pouquinho da tua história pra gente. Então, esse negócio do que é que a gente come, do que a gente é o que a gente come, eu sempre digo assim, que é o que a gente absorve, na verdade, né? Uhum. Que o nosso intestino é que toma conta de tudo. Tu sabe que quando eu era criança, a gente viveu no interior, né? Então foi uma vida muito saudável, porque era tudo feito em casa, era tudo plantado, era sem agrotóxico, era assim, ó, subir em árvore para pegar laranja, tudo. Então assim, ó, a gente nunca ficou doente, ninguém da minha família teve problema de saúde, então eu sempre considero assim, que foi uma infância muito saudável, né? E eu fui começar a comer um iogurte quando eu tinha o quê? 15, 16 anos, quando eu vim para a cidade. Qual que é a tua cidade? Itaberaba. Itaberaba. Hoje é Nova Itaberaba, né? Eu nasci lá no interior e eu vivi lá até os 14 anos, né? Depois é que eu vim para a cidade, aí que a gente começou a comer as guloseimas, né? Então, a gente teve uma infância muito saudável e isso eu acho que responde bastante o que a gente é hoje, né? E aí a gente fica preocupado com as crianças de hoje, né? Ai, nem fale, né? Por isso que eu digo, quando tu olha, quando tu observa, porque a gente se torna muito crítico, né, Fabi? Porque chama atenção, porque a gente sabe que aquilo não vai fazer bem para o indivíduo, a gente sabe que a criança que está tomando um refrigerante numa latinha, numa cadeirinha de bebê, sentada numa mesa, isso vai ter consequências. Depende muito do metabolismo para metabolismo, né? Sim, tem pessoas hoje com 90 anos que estão tomando refrigerante, estão vivos. Só que não tomavam lá na infância. Não tomavam. Pode ser. Né? Porque não era esse acesso que a gente tem de uns tempos pra cá, né, Ieda? Isso. Então... mas voltando a falar um pouquinho da tua história lá, eram muitos irmãos? Como é que era a tua vida? Nós éramos em 5, né? 5 irmãos, eu sou a mais velha da turma, né? Todos abaixo de mim. Então a gente vivia assim muito unido desde sempre, né? Interior, meu pai sempre teve indústria de imóveis, marcenaria, enfim, né? Aí depois a gente começou a se dispersar, né? Crescendo, vai para um lado, vai para o outro, casa, vai para lá, vai para cá, né? Mas até hoje, assim, ó, final de semana, na chácara do meu pai, ele gosta de todo mundo junto. Então, eventualmente, a gente faz isso para ele, para deixar eles felizes, que estão vivos, estão bem, com saúde. Como é que começou a tua história com a nutrição? Você fez outra faculdade antes, conta pra gente. Eu fiz agronomia, né? Atuei algum tempo em agronomia, mas depois largamos, montei estufas lindas de produção de rosas. Foi assim um auê na época, né? E durou uns 5, 6 anos. Aí depois a gente resolveu encerrar, porque não tinha mão de obra, estava muito difícil e era muito central. Aí tinha aquela questão de pulverização, aí tinha que ter cuidado, aí... ser humano para trabalhar nisso estava bem complicado. Daí a gente resolveu parar. Aí o meu filho, na época, entrou em medicina. Aí eu disse, vou fazer medicina também. Aí ele, mãe, não, faz nutrição. Aí ele foi fazer medicina e eu comecei na UNO a nutrição. Mas aí eu me encontrei, porque eu sempre gostei da área da saúde, né? Então eu acho que E aí não parou mais de estudar, né, Ieda? Não. Aí foi uma pós em cima da outra e comecei com anti-envelhecimento, depois prevenção de câncer, depois neurodesenvolvimento. A última que eu fiz foi nutrição clínica em gastroenterologia, né? Que eu gosto muito dessa parte do intestino. E fora os cursos paralelos que eu nunca parei de fazer. Só que esse ano de 2025, eu disse, chega. Esse ano vai ser
para rever conteúdos, para me atualizar com o que eu já tenho e viajar, né? Aproveitar a vida um pouco, né, Ieda? Vamos passear que é bom. Ai, meu Deus. Ieda, e tem a clínica, né, com isso tudo, né? Sim. Você tem uma clínica que é uma delícia, assim, estar ali, né? Porque ela parece uma casa, tem um verde, tem tudo a ver com nutrição, né? Sim. E assim, quando eu resolvi, depois da primeira pós que eu fiz, eu resolvi montar a clínica para ter mais pessoas ali trabalhando. Não trabalham comigo, mas são assim, ó, psicólogos que atuam nessa área também, né, dos cuidados com a saúde. Tem uma psiquiatra, né, que também, a gente tem dentistas, né, e a gente transformou a clínica como se fosse num condomínio, né, então tem as salas para alocar, mas é uma harmonia, porque todo mundo, assim, trabalha nos cuidados das pessoas que entram lá dentro. Tem a horta lá ainda? Ai, não conseguimos mais manter a hortinha. É porque sempre tem que ter alguém ali para plantar, para cuidar. Aí eu deixei lá só a graminha bonitinha, e o jardineiro vai uma vez por mês dar os cuidados que precisa, mas não plantamos mais nada. E a cozinha? Nada. A cozinha se mantém. É uma delícia lá, fazer uma consultinha, ganha um chazinho, um bolinho mais naturalzinho, né, Ieda? Sim, a gente marcou até uma gravação para o início de março. Né? Eu tenho umas estagiárias que trabalharam comigo, que ficaram comigo um período, então às vezes a gente se junta para fazer as gravações. Que legal. Muito bom. As receitas saudáveis. Sim, sim, sempre alguma coisa boa. E Ieda, você falou sobre a última pós, né, que era nutrição clínica em gastroenterologia. Isso. E aí a gente ouve falar que o intestino, né, que é o que você gosta de focar bastante, mas que eu já ouvi falar, que o intestino é o segundo cérebro, né? Por que voltaram-se, né, todos esses estudos para o intestino agora, né? E fala-se tanto sobre o intestino, que era um órgão que até então era como se fosse o resto, né? Só sobra, né? Sim, sim. Assim, Fábio, o intestino é a base da saúde das pessoas. Porque é ali que ocorre toda a absorção, tudo do que a gente se alimenta, né? A gente tem no intestino uma composição de bactérias, de fungos, né, bactérias boas, bactérias patogênicas, que isso é o normal que todo metabolismo tem, e fungos. E essas bactérias é que fazem a transformação de tudo que a gente come, de todo o nosso alimento, né, em nutrientes, né? Pensa, o que faz a gente estar vivo hoje, né? São nutrientes oriundos da alimentação. Não vem da brisa, do sol, do vento, os nutrientes. É da comida, é da comida de verdade. Imagine alguém fazendo uma greve de fome. Imagina como é que a pessoa fica, né? Então, são os nutrientes do alimento que faz tudo funcionar no nosso metabolismo. A gente renova mais de 50 milhões de células diariamente. Nossa, olha o trabalho, né? A máquina, perfeita. Quem é mais jovem, é tudo mais acelerado, né? O metabolismo, tudo. Agora, quem é mais idoso, né? Então, por isso que a gente envelhece, porque a coisa vai, sabe, reduzindo a potência. Mas é o ciclo natural, né? Claro. Mas aí os cuidados aumentam, né? Aumentam, né? Então, assim, ó, e o nosso intestino é o que comanda o restante do metabolismo. Porque está tudo interligado, tudo interligado com o cérebro. Para funcionar, a gente precisa do nutriente. E para o nutriente ser metabolizado, a gente precisa do intestino. E como que a gente pode dizer que é um intestino saudável, né? O que a gente deveria fazer agora para dar uma zerada nele, assim, né? Isso. Porque a gente fala muito de disbiose. A maioria dos indivíduos, eles têm disbiose, né? Disbiose é aquele intestino que às vezes fica preso, às vezes dá diarreia, né? Que não tá normal. Que não tá normal. Tu diz que droga. Aí começa, né? Dorzinha pra cá, dorzinha pra lá. Quando o paciente chega na clínica, né, com problema intestinal, a gente tem que investigar. Pode ser uma doença de Crohn, que é muito sério, pode ser só né, uma colite, pode ser só uma disbiose, enfim, são N as coisas que podem acontecer com o intestino. E isso acontece por uma carga muito grande de toxinas que é colocado para dentro do nosso corpo. Toxinas vêm através de quê? Só de porcarias ou... de tudo que não é legal. De tudo que não é legal. Pensa, né? No ar você
né, você tem uma formação muito acelerada de radicais livres, que você, né, o nosso metabolismo forma isso, até o que você respira te intoxica, né? A alimentação, né? O nível de agrotóxico hoje é muito alto, que é bem complicado. Produtos industrializados que têm uma dose de conservante muito alto, que é permitido pelo Ministério da Saúde e tal, né? Mas assim, uma carga muito grande disso, Fábio, vai acabar prejudicando. Comer uma vez ou outra, tudo bem, né? Mas tudo tem pessoas que comem, na verdade, a maioria de nós ainda, né? Porque... Sim. Que é o que tá acessível, né? A bebida açucarada, né? Todas as bebidas açucaradas, sucos industrializados, né? Eu sempre falo pro paciente, aquele suquinho de pacotinho, tem o que ali? Não tem nada, né? O corante. Então, são elementos que prejudicam muito o nosso intestino. E isso dá um desequilíbrio muito grande ali em todo o nível das bactérias, né? Morre muitas das bactérias boas, se transforma em alimento para fungo, aumenta fungo no intestino. Aí a pessoa chega na clínica com crises de, né, candidíase, fungo em unha, né, com problema dermatológico, de pele. Reflete muito na pele, né? Muito, né? Fora, sim, por exemplo, os alimentos que o nosso intestino não consegue digerir, por exemplo, né? O glúten. Eu vou falar porque é um alimento. Eu vou falar. Porque é um alimento, é uma proteína muito grande. É uma proteína grande que não consegue ser digerida pelas bactérias. E Eda, uma vez você já me explicou isso, vou pedir para você me explicar de novo, porque fala assim, o glúten, o pão, lá no tempo de Jesus comia esse pão, tava tudo certo. Tava, né? Sim. Mas aí o que mudou? Porque era um pão, é um trigo nativo. Um trigo sem melhoramento genético. O glúten vem nesse melhoramento? Vem nesse melhoramento genético. O glúten foi inventado, então? O glúten foi produzido para aumentar a qualidade do pão. O sabor do pão. Do trigo em si. Do trigo, né? Então, ele foi... Porque é um trigo melhorado geneticamente. Hoje ainda existe o trigo duro, que é um trigo que não tem o glúten agressivo, né? Então, esse glúten eu imagino que ninguém pensou que fosse fazer tão mal para as pessoas, né? Era só para aumentar a produção? Aumentar a produção. A efetividade do produto ali? Isso, a qualidade do pão, para o pão ficar mais gostoso, para o pão crescer, porque é o glúten que dá aquela elasticidade que faz ele crescer, né? Pode ver um pãozinho sem glúten, não é gostoso igual o pão ali. Mas esse glúten já vem lá da plantação já mesmo, vem, porque já foi geneticamente modificado no trigo lá. Já, né? E aí por isso que faz mal, porque o nosso organismo não foi feito para aquilo ali. Não foi feito para isso, por isso. Então tem pessoas que toleram até um determinado ponto. Eu sempre coloco assim, quando tu tá com o teu sistema imunológico legal, sadio, suportando qualquer agressor, eventualmente um glutenzinho não vai fazer mal. Agora, quando você já se alimenta mal, se entope de porcaria, não come nada que tenha nutrientes para te dar suporte, para deixar o teu sistema imunológico saudável, e você come todo dia esses agressores, não tem quem aguenta metabolismo. Aí assim, alergias alimentares, aí desencadeia tudo que é. Outro elemento, outro problema, outra proteína bem grande que é difícil de digestão é a caseína, que é a proteína do leite. Né? Não é a lactose, como dizem. Não, a lactose te dá o quê? Te dá uns glu-glu na barriga, distensão abdominal, né? Tá? Você come lá um queijo, um leite, de repente tem que correr ao banheiro, né? Mas é isso que dá e depois passa. Agora o problema maior é a caseína, que é a proteína do leite, né? E essa foi inventada ou já tinha? Não, essa sempre teve. Mas aí é pra vaca, né? Fábio, pensa bem, um bezerrinho mamando 1 ano na vaca. Ele aumenta 150 quilos. E tem gente que tá mamando a vida inteira. Imagine o que esse leite faz no nosso metabolismo. Sabe? Então, assim, tem pessoas que tomam o leite porque já tem a enzima a lactase ali por um longo tempo e nunca faz mal. Tudo bem. Agora, tem pessoas que não têm essa enzima e não conseguem metabolizar o leite. Mas aí tem outro agravante, a caseína.
Aí quando o paciente chega no consultório, meu intestino está assim. Esse experimento, ficar 2 semanas sem nada que tenha leite. Nem que, mas eu não tomo leite, eu como queijo. O queijo é um leite concentrado. Para fazer 1 quilo de queijo, tu precisa de 10 litros de leite. Então, pensa o que tu tá consumindo de leite aí comendo queijo. Não tem nenhum queijinho que se livra, Ieda? Não. Só o vegetal, que é ruim, que é uma barbaridade. É ruim, já experimentei. Mas assim, ó, engana, né? Para fazer uma pizza, por exemplo, dá uma derretidinha ali, coloca bastante tomate, manjericão. Para fazer uma pizza, né? Tu já pega uma massinha de fermentação natural, que é um pouquinho mais saudável, né? Mas ainda tem o glúten, né? Então tu monta ali tua pizza legal. Hoje tem disquinhos de pizza sem glúten. Sim. Também não é aquela coisa maravilhosa, mas dá para quebrar o galho. Por exemplo, para quem é celíaco, que não pode nem chegar perto do trigo, então são opções que tem. Graças a Deus que hoje tem, né? Sim, sim. Então tu mata à vontade. Agora, eu só imagino assim, né? Um bezerrinho crescer 150 quilos num ano, só bebe leite, né? Imagine o que faz no indivíduo. Então, assim, ó, eu aconselho, quando as pessoas não toleram, não ficar insistindo. Porque assim, ó, pensa numa constipação, né? Quando você fica ingerindo direto o queijo, né? Sim. Que é a proteína do leite, a caseína. A pessoa não consegue sarar, não consegue... E acaba dando outras, né? Por exemplo, eu sei por causa da minha filha, alergia respiratória. Sim, causada tudo. pelo leite mesmo, E né? aí que vem, né, a saúde intestinal. Aí que vem a questão da desbiose, que passa o que não deve, o que protege não vai passar. Porque tu tem uma distensão ali no intestino, tu tem o leaky gut, a abertura nas células intestinais que vai para o sangue. Aí quando vai para o sangue... Perde a proteção. Perde a proteção. Aí quando vai para o sangue uma impureza, o sistema imunológico não sabe o que é aquilo. Aí que acontece as doenças autoimunes. Olha o que tem de doenças autoimunes em tudo que é lugar. E daí são muitas particularidades, né? Muito. Tem que estudar muito mesmo, né? É muito abrangente. Para abranger tudo isso, né? É muito. Por isso que eu falei, né? Antes da gente gravar aqui, a Ida tinha dito que estudou mais um pouco, descobriu mais algumas coisas. Ai, sim. E aí eu falei, nem é bom saber tanto, né? Não, a gente fica triste, porque eu digo, poxa, né? Aí depois tu vai, né? E tenta remediar as coisas e vai. Ainda bem que eu tenho um suporte muito grande do meu filho, que é médico, né? Então, em casos muito sérios, eu sempre peço socorro a ele. Vocês trocam informações. Isso, porque tem pessoas que precisam de medicamento, que não tem como tratar, né? Se tu tem ali uma carga muito grande de fungo no organismo, né? Tu precisa tratar isso só se trata com antibiótico, né? Então vai tudo para ele, né? Então é assim que a gente trabalha, né? E em casa, como que é, Ieda? O pessoal te obedece? Tu sabe que assim, ó, na minha família, Fábio, nunca mais ninguém pôs uma gotinha de refrigerante na boca. Olha que legal. Costumo fazer as bandejas, porque a gente almoça às vezes no domingo com eles, né? Pai, a mãe, meus irmãos, as bandejas de fruta na mesa no domingo, né? Todo dia fruta na mesa na hora das refeições. Eles mudaram bastante. Porque é uma questão de cultura, de se mudando mesmo, né? Sim. Tanto que hoje, meu pai e minha mãe com 88 anos, os dois com uma cabeça a 1000. Baralho direto, jogam baralho, saúde, isso é legal. E tem a ver, como tu falou, né? Tudo é ligado, né? A alimentação não é só pro corpo se movimentar, é pro cérebro também, né? Tudo. Então, assim, ó. E na minha casa também, é tudo muito básico. O marido, de vez em quando, enche o saco. Eu te perguntei pra chegar nesse ponto. O seu João, às vezes, me incomoda com isso. Sabe que a Fábio teve aqui a primeira dama dela, falou do João dela, né? Sim. Agora tá tu falando do teu João aqui. Não, e daí, assim, às vezes ele... Porque é difícil, não adianta, né? Fazer comer alguma coisa mais saudável é complicado. Então, a gente tem que fazer aquela
aquele exercício, inventar coisa, inventar história, é que nem uma criança que está começando a se alimentar. Né? A gente precisa mudar a cultura, né? Tem que ser aos poucos, mas tem que... Sim. E aí quando percebe que fica saudável, que é bom, né? Isso. O resultado, né? Olha só, como que está sendo o trabalho hoje com a nutrição? Eu acho que para todas as profissões a internet tem um lado bom e um lado ruim, né? Sim. Mas o que mais a gente vê, eu não sei se é porque eu vejo muito isso, eu gosto de dar uma olhada, como aparece mito em relação à nutrição, né, Ieda? Bastante. Como que é para vocês, assim, nutricionistas mais sérias, né? Porque toda profissão também tem um bom e um ruim, né? Olha, tu sabe que a gente filtra muita coisa, Fábio, porque assim, às vezes eu não gosto nem de olhar, porque eu acho que tem muita coisa que me deixa assim, mas por que falar uma coisa dessa? Por que fazer um negócio desse, né? Por que inventar uma história dessa? Porque a gente só trabalha em cima de artigos científicos, de publicações, de coisas que tem certeza que vai funcionar, né? Então, assim, uma suplementação, né? Por exemplo, de minerais e vitaminas. Eu gosto muito de trabalhar com isso, né? Eu sempre passo para meus pacientes. Chega uma pessoa obesa na clínica, eu não gosto muito de trabalhar com obesidade, porque às vezes as pessoas não conseguem ter resultado, porque eles não aceitam mudar o estilo de vida, eles querem milagre, só que não existe milagre. Então é um trabalho mais forçado, tem que envolver um trabalho com cabeça, procura uma terapia para ajudar, né? Porque é difícil a pessoa que consegue focar e fazer, né? Então eu tenho resultados muito legais de assim, obesos enormes e reduzir peso, então é bom, é legal quando a gente consegue isso. Sim. Mas tem pessoas que não conseguem e abandonam tudo. Não adianta, não vai fazer milagre, como você falou, né? Então, assim, não adianta você reduzir a alimentação drástica de uma pessoa para ela perder peso sem dar um suplemento, né? Tu precisa controlar o que tu come, tirar os alimentos inflamatórios, tirar o que te agride, tudo isso, e automaticamente o teu peso vai reduzindo, né? Controlar. Eu sou um tipo de nutri que eu nunca conto uma caloria para fazer uma dieta, tu entende? Assim, eu tiro o que faz mal, reduzo a quantidade de alimentos baseado na necessidade do paciente, enfim, e coloco um pouquinho de suplemento para dar um suporte, né? Porque sem nutrientes o nosso metabolismo não funciona. É que o que importa, pelo que eu vejo, é a saúde. Sim, né? Sim. E aí o peso vem em consequência disso, claro, né? Claro. E se você não tem, tipo um automóvel, vai pôr um álcool num carro que é a diesel. Sim. Ele até pode funcionar um pouquinho, mas depois para. Então, assim, vá pôr porcaria para dentro do teu organismo para ver o que dá. Não vai dar certo. Pode dar, mas você vai virar um obeso, vai ter problema de saúde, tudo, né? A não ser que a pessoa não se preocupe. Tem pessoas que dizem, eu sou feliz assim. Vai fazer o quê? Tem gente que não quer mexer para não ver, né? Para não ver o estrago. Não, é bem assim. Mas em relação à internet... não sei se é o nível dos teus pacientes, né? De chegar lá com alguma coisa, olha isso aqui, essa receita, olha isso aqui. Sim, não, porque eles já vêm bem informados, né? Não, porque aquilo, eu digo, bom, vamos analisar primeiro, né? Vamos analisar, vamos ver como é que tá o teu metabolismo. Eu nunca trabalho sem exames, eu gosto muito de ter exames. Eu preciso saber como é que tá o fígado dessa pessoa. Eu gosto muito de, se o médico não solicita, eu peço ao meu filho, por exemplo, uma ultrassom de abdômen total, né? Para ver como é que tá tudo isso, né? Às vezes chega lá com gama GT em 200. O que é gama GT? Gama GT é o fígado. É um indicativo para tu ver a saúde do fígado. Sim. Tá? Tem que estar 12, 13. Vai estar em 200, ele está com um problema seríssimo ali já, né? Sim. Ou uma esteatose hepática, gordura no fígado, né? Ou é não alcoólica, ou é alcoólica se ele bebe muito álcool, enfim. Então, tu precisa de exames para avaliar essa pessoa, que não tem como, né? E aí que a gente faz toda uma anamnese, para depois ver como é que pode ajudar essa pessoa. Como que é o tratamento daí, a partir daí? Como é que você trabalha? Isso, aí eu tiro, na verdade, eu tiro tudo que é alimento, que é inflamatório, sugiro ao paciente que faça essa retirada, né? Porque não adianta ele querer ter uma melhora se ele não mudar o estilo de vida dele, Sim. né?
E aí eu monto um planinho alimentar, sim, em cima do que eu acho que ele precisa comer e a suplementação que é necessária, Sim. né? E daí ele tem os retorninhos dele, que ele faz a cada 60 dias ou a cada 30 dias, depende do grau de acometimento que está esse paciente, né? Então, assim, ó, intestino, que eu gosto muito de trabalhar com, né, com problemas intestinais. Em 30 dias que a pessoa muda o que ela tá, ela melhora muito, né? Então, isso ela já vê que tem um bom resultado, né? E aí é bom, porque quando vai vendo, vai se animando mais, né? Isso, vai se animando mais. Faz pouco tempo encontrei uma ex-paciente minha no shopping, e daí, como é que tá o teu intestino, né? Ela disse, Ieda, não tá legal ainda. Mas ela não foi mais pra clínica. Eu digo, então, como é que tu quer, menina, né? Então, não tem... Porque a gente precisa acompanhar pelo menos nos primeiros meses ali, né, sim, Fábio? Sim, e a pessoa tem que se ajudar, né? Tem que se ajudar, né? Porque senão não tem como ser diferente, né? Quando fala de suplementação, Ieda, tem gente que exagera quando a gente começou a falar de internet, né? Tem umas coisas meio loucas por aí, assim. Sim. Mas o que mais, assim, o que você vê que mais falta? Porque quando a gente fala de suplementação, é o que falta, seria natural, mas que a gente não consegue mais, né? Tem alguma coisa que falta quase em todo mundo? Atualmente? Sim. Na verdade, é assim, ó. Todo alimento, ele é rico, né, em nutrientes. Mas hoje, como eu te falei do solo, lembra? Se tu não tem um nutriente no solo adequado, ele não vai para a planta. Sim, a planta não tem alimento né? também, né? Então, tu pode comer, enfim, se alimentar, legal, mas às vezes tu precisa fazer um exame de vitamina D, por exemplo. A vitamina D, a gente tem alguns alimentos que têm a vitamina D, peixes, né, de águas... o salmão, né? enfim, tem alguns alimentos que tem, mas mais é o contato com o sol. Só hoje ninguém consegue ficar no sol a pino das 11 a 11h15, 11h20, 11h30, para pegar ali 3.000 I de vitamina D por dia, né, que é o legal. Ninguém consegue. Então, a vitamina D é um dos nutrientes muito carente na população. Às vezes eu pego o paciente ali com 10, 12 de vitamina D, que o legal é acima de 60, né? Então, assim, a pessoa fica fraca, a pessoa não tem vontade para nada, é um cansaço excessivo. A B12 é outro nutriente que você consegue muito bem da carne. Da carne, dos ovos. Tem pessoas que comem muito pouca carne, né? E mesmo por causa de problemas de intestino, né? Não absorve. De absorção, não absorve. Então, é muito carente de... Então, a gente já vê uma vitaminazinha sublingual de B12, que a absorção vai direto ali na saliva, vai direto para a corrente sanguínea, é mais legal. E a falta dela faz o quê? Nossa, a B12, ela é fundamental para a energia. Ela é envolvida em milhões de metabolismos no nosso organismo, né? Tanto ela quanto a vitamina D. O magnésio é outro potente, é o rei dos minerais. É um antiarrítmico poderoso, né? Eu sempre falo para o paciente assim... A gente tem necessidade de mais ou menos umas 300 miligramas de magnésio durante o dia. E para isso, a gente absorver, a gente precisa comer uns 2 brócolis, né? Dois brócolis, tipo assim, um maço de espinafre e um brócolis. Né? Porque quando a gente põe numa tabela, é tudo em 100 gramas. Sim. Né? Mas para ter essa quantidade, teria que comer isso tudo. Então, assim, ó, a gente nunca vai conseguir a quantidade de magnésio, né? Então, teria assim, ó, toda a refeição, folhas verdes, no jantar, no almoço, ainda tu consegue uma quantidade legal, mas a pessoa dificilmente faz isso. Então, essa suplementação de magnésio, né? Ali uns 200 miligramas, 250 por dia, isso é uma potência no nosso metabolismo, né? É um antiarrítmico poderoso, Eu estava ouvindo esses dias que até para quem tem enxaqueca, né, tem que dar uma olhada como é que tá o magnésio, né? Muito. São umas coisas que a gente vai olhando, assim, não sabe se é verdade ou se é mentira, né? Por isso que eu tô te perguntando, porque tem muita coisa na internet hoje, né? Isso. E assim, ó, essa questão de enxaqueca, Fábio,
dermatites, né? Rosácea. Tudo isso, você tratando a microbiota, tratando o teu intestino, isso tudo dá uma amenizada muito legal, sabe? Nossa, eu tenho pacientes assim que nunca mais tiveram rosácea, né? E aí trata com remédio para pele só, né? E daí você tá tratando, não tá tratando da causa, né? Tu tá tapando sol com a peneira aí, mas vai voltar tudo. Então, se tu tratar a causa que provoca, isso faz a diferença. Tá. Deixa eu fazer, se eu tivesse que fazer uma pergunta só, se tu pudesse me dizer um alimento, o que eu deveria comer todos os dias? Folhas verdes. Todos os dias. Tá. E uma quantidade legal de folhas verdes misturadinhas. Assim. Pode... Porque... Fala, desculpa. Não, é porque assim, tu pode misturar alface vermelha, alface roxinha, né? O agrião, a rúcula, né? A chicória, espinafre, couve, né? Tudo isso, né? E outra coisa, ovos para quem não tem uma alergia, para quem não tem uma intolerância ao ovo. Um por dia, eu acho que, é pura saúde também. E tem o máximo de ovos? Não, porque a gente tem agora, né, Olha, Big Brother ali, uma que come não sei quantos ovos por dia. Não vamos falar disso, mas assim, teria o máximo que pode fazer mal além disso? Um excesso de proteína nunca é bom, porque o excesso de proteína pode agredir muito, né, o sistema renal ali, né? Então, tu precisa dosar isso. Cada ovo, você consegue 17 gramas de proteína, né? E você precisa, assim, de uma quantidade, no nosso peso ali, de mais ou menos, vamos pôr o quê? Uns 80, 90 gramas de proteína por dia, né? Não precisa mais do que isso, né? Então, se você comer, por exemplo, uma sobrecoxa de frango, né? Por dia, numa refeição, isso já é o suficiente. Se você comer 2 ovos, né? Já vai dar 34 gramas de proteína, né? Então, tu pode pôr mais alguma coisa junto ali. Agora, se tu colocar 6 ovos ali, multiplica por 17, vai dar uma quantidade grande de proteína. Então, de repente, diversificar essa proteína é interessante também. E tudo que é demais também? Não é legal, né? Tá, vamos lá. A proteína é fundamental para a estrutura muscular, para tudo, né? Mas tu só vai adquirir isso quando tu faz atividade física. Sim. Também, não adianta só comer, Não adianta só comer. É o que a gente fez lá no começo da nossa conversa, né, Ieda? Que era o que fazia quando era criança. Subia em árvore, comia coisas da terra. Isso. Tava tudo certo, né? Tudo certo. Comia certo e fazia atividade, não parava. Isso. Né? Então, assim, é por aí. E aí o que eu não deveria comer? Nunca. Daí é bastante a lista, né? Tu sabe, assim, a gente tem que pelo menos pensar tudo que o nosso corpo não tem como metabolizar, né? O excesso do açúcar, as bebidas açucaradas, né? Isso, corantes, tudo que tem corante é uma coisa que não é bem aceita para o nosso metabolismo. Tudo que é empacotado, porque tem muito conservante, né? Todo conservante em excesso é prejudicial para o nosso metabolismo, né? Isso que eu acho que a gente tem que cuidar mais. Excesso de bebida alcoólica, tá? Então, assim, tudo bem tomar alguma coisa de vez em quando. Tem que ver como é que está o teu metabolismo, se tu não tem alguma intolerância, se tu não tem um monte de coisa que não pode usar nada de bebida alcoólica, por exemplo, né? Sim, então, isso cada tudo, cada metabolismo funciona de maneira diferente, né? A pessoa diz, eu comi a vida inteira, bebi, nunca me fez mal. Parabéns, graças a Deus. Eu tenho um professor que ele sempre fala assim, que as pessoas perguntam para ele, o que você sente quando tu vê alguém comendo um queijo? Ele diz, eu sinto a maior inveja, porque eu não consigo nem olhar para o queijo, né? Ele fala, né, o professor, eu sou a mesma coisa, eu não consigo comer queijo. Ninguém lá em casa, nem eu, não dá, não cai, né? Então, depois que a gente vê o que é estar bem sem esses alimentos, a gente se convence de que não adianta, para que passar mal? Sim. Né? É isso que eu digo, depois que vê que tá bem, que daí o negócio engrena, porque daí qualquer deslize vai fazer mal. Isso. Né? E para que ter que entupir de medicação, de remédio
Aí tu não vai tratar da causa, não adianta, entendeu? E se por um lado a gente vê o trabalho das Nutris, tem muita gente trabalhando pelo mais natural, né, Ieda? Sim. Mas por outro lado tem ainda a questão dos industrializados, dos medicamentos. Tem, nunca vai, claro, Fábio, nunca vai parar isso, nunca. Então a gente tem que selecionar. Quando eu falo assim, ó, de repente, Fábio, quando tu tá com o teu sistema imunológico em dia, quando tá ali, um suporte legal, não tem problema você dar umas exageradas de vez em quando. Uma escapada. Comer a tua pizza com glúten, com queijo. Tudo bem, tu pode sentir lá uma dor de barriga no outro dia ou na hora, tudo bem, né? Mas daí não vai acabar com o intestino, né? Isso. Agora, assim, ó, se você repete todo dia as coisas que não são saudáveis, isso acaba te adoecendo. É só você chegar numa unidade básica de saúde e ver o que tem de pessoas doentes. Num hospital, num pronto-socorro. Gente, na época dos estágios em hospitais, é uma loucura, sabe? Então, assim, ó, trabalhar na prevenção, eu acho que é uma das melhores coisas que tem. Eu gosto muito disso, eu gosto de deixar a pessoa saudável para que tenha uma qualidade de vida. Ela vai pensar, vou passar o resto da vida sem comer. Não, não precisa passar o resto da vida sem comer um queijo, sem tomar uma cerveja. Não, claro que não. Te dá um suporte legal primeiro. Deixa o teu metabolismo saudável primeiro. E depois te dá o direito de, eventualmente, você vai para um lugar, para um jantar. Tu não vai se privar das coisas porque não tem o que você é acostumado a comer. De jeito nenhum. Essa nutricionista tá boazinha? Não, sim, não tem como. Não tem esse negócio de proibir, né? Não dá. E a questão que você falou de não contar as calorias. Isso, né? Isso aí existe em determinadas dietas, dependendo do objetivo da pessoa, é isso? Na verdade é assim, hoje tem muitos programas, né? Que eles fazem aquele cardápio, né? Que sai ali naquele programa, uma coisa meio padronizada. Não trabalho assim, não. Até porque as pessoas são diferentes, não funciona, claro, né? Não funciona padronizar as coisas de jeito nenhum. É muito individual de cada um. Então vai da necessidade das pessoas, tem que ver o que ela procura comer, o que ela gosta de comer, e a gente integrar os alimentos e montar alguma coisa legal para que ela tenha. Agora, se a pessoa nunca comeu brócolis na vida, tu vai obrigar a pessoa a comer brócolis? Já nem funciona, né? Não vai funcionar. Desistir, né? Não, já vai desistir. Então é por isso que é individual de cada um, né? Então esse negócio de contar calorias, eu nunca contei uma caloria. Não. Tiro o que faz mal, vou repondo, vejo a necessidade do paciente, sim, né? Eu tenho um aparelho na clínica, que é a bioimpedância, que mostra a quantidade de energia que a pessoa precisa durante o dia. E em cima daquilo que ela precisa, tu monta o teu plano alimentar, coloca um pouquinho mais, um pouquinho a menos, né? Mas não, porque a gente já sabe quanto tem uma laranja de energia, de calorias, quanto tem uma maçã, o quanto tem uma carne, né? Então não tem por que contar. Tu vai colocando em quantidades, por exemplo, de colheres, né? Vai identificando assim, ó, uma sobrecoxa, né? Um bife do tamanho da mão, enfim. Isso não precisa pesar, não precisa contar caloria, não precisa nada. É para facilitar, na verdade, para facilitar a vida da gente. E né? A gente está com quase o tempo terminando. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas eu queria te pedir, e aí vai um pouco contra o que a gente falou até agora, mas assim, para a pessoa começar a ter uma vida mais saudável, qual que é a tua orientação? Olha, atividade física, praticar atividade física, isso é fundamental. Eu vou toda manhã cedinho no Ecoparque caminhar, gente, é uma delícia. E aí né? tem contato com a natureza também, né? É bom, é ótimo. Me dei tempo, é lógico, né? Tem pessoas, não tenho tempo, tudo bem, vai à noite, vai qualquer horário, acha um tempinho para fazer isso. E escolher o que tu vai se alimentar. E tirar as coisas que não são saudáveis. Isso é uma agressão para o nosso metabolismo. Então, começar ali, ó. Procurar selecionar o que é bom
pro teu metabolismo, o que é bom para ti, né? E quanto mais natural, melhor. E quanto mais natural, melhor, sem agrotóxico. Na verdade, é um pouco difícil da gente encontrar, né? Tem capitais, lugar maior que você acha com mais facilidade. Aqui em Chapecó, eu só conheço uma casa que só vende produtos orgânicos, né? O quintal da minha casa ali. Mas tem no supermercado, tem lá um cantinho que vende coisas orgânicas. É que a gente tem que passar a consumir mais para né? Isso. Pro preço começar a valer a pena para eles produzirem, né? Isso, né? Mas assim, ó, se não tem condições de pegar, quando tu vai numa banca de supermercado que tem aquelas coisas lindas, procure pegar a menos linda. Que é o que tem menos produto químico ali, né? Quanto mais bonita, mais agrotóxico tem, né? O mamão mais feinho, menorzinho, a maçã menorzinha, né? É uma dica, assim, para não... Mas, enfim, é melhor consumir isso do que não consumir, né? Então, lavar bem para guardar o alimento, né? Guardar na geladeira, lavar bem lavadinho embaixo da água com uma esponjinha, tudo, enfim... Né? É uma forma de você se cuidar um pouquinho e não consumir. E procurar cozinhar em casa, né, Fabi? Isso é legal também. Tudo bem, sai. Agora tem bastante locais legais que servem refeição saudável. E você tem como selecionar, escolher também num buffet, né? O que você vai comer. Não precisa se entupir de lasanha, nem macarrão, nem um monte de coisa que faz você só ganhar um monte de energia e não tem nada. Sempre tem um arrozinho com feijão, né? Ótimo. Sempre tem saladinha, sempre tem legumes, sempre tem carne, sempre tem os ovos. Então, escolher essa comida básica. Eu sempre falo com meus pacientes, o que é básico é mais barato e mais saudável. Não inventa história, né? E não ter medo da Nutri, né? Quando precisar. E não ter medo da Nutri. É lógico. Você disse Sabe, mas você seguiu, você segue os cuidados, né? Sim. É por isso que eu falei, eu quando, né, eu tô conversando aqui, tô imaginando, tô lembrando, que é difícil no começo. Sim. Né? Porque é muito mais fácil, tudo tem leite, tudo tem trigo, mas depois que a gente vai pegando uma aveinha, vai mudando, vai tirando leite. Dá pra usar até água. Eu uso água nas preparações que eram leite. Que às vezes é uma coisinha ou outra. Tem um livrinho que a Ieda deu que ontem tava lá em cima da minha bancada ainda. Isso. Né? As panquequinhas de banana, aquela. Isso, E aí fica de olho no Insta da Ieda que tem as receitinhas legais, né? Tem bastante coisa lá. Dá pra gente fazer. É só ir se disciplinando e vendo quanto faz bem. Né? Acne, né, Ieda, que a gente, né, tinha problema. Sim. A questão dos inchaços, né? Distensão abdominal. Tem outro fator que eu comentei contigo antes da gente conversar sobre intolerâncias, né? Que podem acontecer, né? Faz pouco que eu descobri a intolerância à histamina. Em mim, eu só descobri depois estudando e vi, né? Que até as nutris ficam doentes. Até as nutris têm... que até descobrir, descobrir coisas que são pouco faladas, né? Aí você comia e aquela distensão abdominal. Eu disse, que te acho? O que eu comi que me fez mal, né? E vai até descobrir o que é, depois que a gente vai descobrindo as intolerâncias. Isso é do metabolismo que não tem uma explicação por que ocorre. Então, tu vai tratando disso também. E a gente vai sentindo bem. E se conhecer, né? Se observar, né, Ieda? Que daí a gente... Quanto mais a gente olha, né? Tu perguntou da minha filha, né? Que ela sabe que não pode tomar leite e quando ela toma, ela já sabe. Já sabe. Né? Ou come um brigadeirinho. Ai, foi aquele brigadeirinho do fim de semana que começa a dar alergia. Começa. E aí acha que é rinite, que é não sei o quê, mas é do que ela comeu. Não é nada do externo. Né? E a pessoa se observando, se conhecendo. Por isso que é bom, né? Quanto menorzinho a gente começar a ensinar as nossas crianças o que é bom, é mais fácil depois, né? Isso. E tem as alergias, assim, imediatas, que tu come e aparecem imediatamente. E tem as tardias, que tu só vai ver no outro dia que começa a dar alguma reação, né? Então, às vezes eu peço nos exames para meus pacientes, né? O IgE de leite, de trigo, para ver se ele tem algum tipo de alergia para isso, né? Mas, às vezes, quando a pessoa não consome, não aparece nada, né? Às vezes dá positivo, enfim. Tem que se observando. Tem que observar. Então tá.
Ieda, muito obrigada. Ótimo, obrigada Temos assunto para mais um programa, né? Daqui a pouco você vem de novo. Olha, a nutrição é muito abrangente. Mas que bom. A nutrição é muito ampla, então tem assim, N coisas pra gente conversar. Eu ia pedir pra ela trazer o cocôzinho dela, ela tem uma almofada que é um cocôzinho lá na clínica, de quem olha a primeira vez é meio estranho, né, Ieda? Mas depois pensa, né? É almofadinha na base de cocô. De um cocôzinho, mas que a gente tem que prestar atenção no nosso intestino, do que sai do nosso organismo, né? Agora tem mais, tem o fígado, tem o estômago, tem todos os órgãos lá em almofadinha em cima da maca. Pra gente se entender. Uhum. Vale a pena conhecer, Ieda. Muito obrigada, tá? Obrigada, amada. Eu fico feliz. Até a próxima. Adoro conversar contigo, eu sempre aprendo. Então, eu fico feliz, né, em participar desse programa maravilhoso. Fábio, é incrível. Você tem umas ideias maravilhosas. Obrigada. Espero que tu tenha muito sucesso com esse programa teu. Eu com pessoas assim eu terei. Obrigada. Que bom. Obrigada a você, amada. Gente, tchau. Até a próxima. Tchau.